Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Então desce mais uma dose de boas discussões do automobilismo. Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 572. Eu sou o Thiago Santa Rosa e você está conosco aqui no podcast mais tradicional, ou um dos mais tradicionais da internet aqui no Brasil. Mais de 10 anos falando de automobilismo, sem perder o rebolado, sempre com boas discussões, muitos assuntos, até mesmo quando parece que não tem assunto. E essa semana tem, viu? Essa semana tem. Então eu já vou trazer meus caros componentes, o pessoal que ajuda aqui a fazer o programa. Thiago Raposo, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 572. O que você já pode adiantar aí que vai ter desse programa? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Muito obrigado, Thiago Santa Rosa, pela recepção. Olá, ouvintes do Café com Velocidade. Eu posso adiantar que teremos aí várias categorias, né, nessa edição dividida em blocos, porque a gente sempre trata da Fórmula 1, mesmo quando não teve corrida. Tem final da Fórmula E, tem etapa da Fórmula Indy, tem etapa da MotoGP, e então o que vocês podem esperar realmente é um programa recheado, então nem vou me alongar muito aqui nessa abertura, vamos que vamos. Sem sombra de dúvida, e também temos aqui Diogo Gomes, ele direto da aprazível Recife, quente, calorosa. Seja muito bem-vindo, Diogo Gomes, traga o seu destaque desse final de semana. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Grande Thiago Santa Rosa, Raposo, Fábio Campos e todos os ouvintes do Café com Velocidade, claro. Legal o programa assim, né, recheado, cheio de categorias, muita atividade de pista no final de semana, categorias que nós cobrimos aqui. Eu imagino que vamos falar sobre a Fórmula E, né, que teve o campeonato desse final de semana, então eu vou ficar com o meu destaque inicial para o Marco Marques. Marco Marques, domínio absurdo no Sachsenring, na Alemanha, mais uma prova impecável dele e mais uma vitória, números absolutamente impressionantes. Eu estive escrevendo pro Moto Velocidade esse final de semana sobre essa prova e assim, impressionante o que a gente pôde ver mais uma vez do Marco Marques, que já é uma lenda, né? Já é um cara que está entre a gente, jovem ainda, nos seus 20, 25, 26 anos e acho que já pode ser considerado no hall de grandes lendas da categoria, mas enfim, tem algumas nuances interessantes da corrida da MotoGP e das outras corridas também que a gente vai explorar mais adiante. E claro, ele, Fábio Campos, como já mencionado pelos meus amigos, que também vai trazer o seu destaque inicial. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Olá para você, Rosa, olá para os colegas e olá para os nossos ouvintes, né? Sempre a razão principal da gente estar aqui toda segunda-feira gravando, para o ouvinte poder ouvir aí, né? Ouvinte poder ouvir é bonito já, né? Durante a semana, os nossos blocos. Muito bonito. E eu já como sobrou para mim a Fórmula E, né? Claro que a gente vai falar de Fórmula 1. Não tem e-mails, eu não vi os e-mails, mas sei que chegaram. Alguns interessantes para a gente poder discutir. Então eu fico com destaque para a Fórmula E, já que o Diogo abriu falando da Moto Velocidade. A Fórmula E que se despediu, né, de um carro que deu muito certo, né? Foi a última corrida desse carro, que talvez seja um dos projetos mais perfeitos, se não dizendo tecnologicamente, ou de beleza, ou de eficiência, mas pro que a categoria precisava, né? O carro que foi embora nesse final de semana, entregou para a Fórmula E uma capacidade de fazer corridas nos autódromos mais impensáveis que a gente podia ter. A gente pode falar que mudou conceitos a Fórmula E e despediu-se nesse final de semana com o título do Jean-Eric Vergne, que também a gente tem que falar, né? O campeão saiu finalmente, era o campeão que a gente mais ou menos esperava, e a briga também não foi tão grande assim. Mas que se ressalte esse novo carro agora que vem da Fórmula E, e eu fico até triste, né? Eu me despeço desse carro com uma certa ponta de dúvida quanto ao futuro, porque esse carro foi muito perfeito em termos de ultrapassagens, em termos de dar para a categoria o que ela precisava nesses primeiros 4 anos de existência.
É isso então, gente, tá aí as nossas considerações iniciais, e se você quiser ajudar a contribuir com o Café com Velocidade, fica aqui o nosso recado, o apoia.se/Café com Velocidade, o nosso canal oficial para os apoiadores do programa, para aqueles que querem ajudar a contribuir financeiramente e também ajudar, inclusive participando do programa, mandando seus áudios, sendo voz ativa no Café com Velocidade. Enfim, entrem lá que vocês vão ter todos os detalhes e saberão como apoiar este programa que está começando a edição 572 a partir de agora. Vamos já falar de muitos assuntos nesse começo de programa. Bom, então vamos começar falando de Fórmula 1. Sim, gente, Fórmula 1, como de costume, está aqui no programa, no Café com Velocidade. A gente sempre prioriza a Fórmula 1, é o nosso carro-chefe, sempre temos muitas discussões. Aliás, eu andei até meio ausente de algumas discussões a respeito da categoria, mas os nossos ouvintes prestaram muita atenção em vocês e mandaram alguns questionamentos, algumas indagações para fazer o bloco de Fórmula 1, falar um pouco sobre a categoria. Antes de mais nada, Fábio Campos, eu sei que você falou, repetiu, eu queria só ouvir da sua boca. Você já falou que nunca mais vai acontecer, ou irão acontecer, corridas na sequência. Você gostou das 3 corridas na sequência? Não, você diz da qualidade das corridas ou do fato de serem 3 corridas na sequência? Porque são duas perguntas, do fato. Respostas que podem dar discussão. Do fato, só do fato. Eu acho que foi. Eu preferia que não tivesse acontecido, né? Eu sei que eu sou o voto mais ou menos vencido nessa questão. Eu gosto do espaçamento entre corridas, ter essa segunda-feira igual a gente tem hoje, né? Apesar de que essa tem muitas categorias, né? Então acaba espremendo um pouco mais. Mas de ter essas segundas para a gente elaborar mais os e-mails dos ouvintes, tem resposta, tem contra-resposta. Eu não vou dizer que eu sou contra, que eu acho ruim, que seria um exagero, né? A gente gosta de corrida de Fórmula 1. Então a gente acaba sempre, né, indo atrás. Mas, meu Deus, esse final de semana, como eu descansei, eu não sou piloto, eu não sou mecânico, mas como eu descansei esse final de semana, eu fico com aquela sensação de que pronto, agora eu esfrego as mãos para Hockenheim. Eu preferi que não tivesse 3 seguidas, mas eu sei que eu sou voto vencido nisso aí. E a questão de que não vai haver mais, né, a Fórmula 1 ela fala que não vai haver mais, né, isso é afirmado por eles, mas eles estão querendo acrescentar corridas. Então, essa matemática vai acabar ficando uma contra a outra, né? Porque ou eles estendem o calendário, e vão estender, né, para dezembro, se bem que eu acho que o dia 1º, né, até coloquei no Twitter, eu acho que foi apenas para o dia 1º de dezembro a última corrida de 2019, ou seja, praticamente novembro, mas eles falam cada vez mais em antecipar o começo. Então, são mais ou menos 2 posições contraditórias. Já afirmaram que não vão fazer mais isso, as equipes não querem, as equipes têm um custo muito grande, mas, enfim, vamos ver no futuro aí se eles vão conseguir manter de não fazer 3 corridas na sequência. Tá certo, eu queria ouvir de você isso, porque eu fiquei com esse questionamento, acabei não ouvindo o programa passado, quando podia ter tido essa discussão, então eu queria ouvir da sua boca, Fábio Campos. Fiquei pensando o que você ia explorar desse ponto das 3 corridas, até porque já tem gente falando assim, pode ser que não aconteça, mas que alguma coisa diferente no campeonato, mexeu com as estruturas do campeonato, mexeu, não sei se pelo fato das 3 corridas ou não, mas como mexeu, já podem dar aquele pitaco e falar, até para mexer um pouco com as coisas, isso pode ser um fator. Diogo, Thiago, fala aí. Essa é uma dica para dar, né? Quando você não participar do programa e não conseguir ouvir, se você entrar no cafécomvelocidade.com.br e apertar o play, você consegue saber das respostas e as opiniões dos que estiveram na mesa aqui na gravação. E tem outras formas também. Você pode usar o Deezer, você pode usar o Spotify.
pode usar o agregador que você quiser, utilizando o feed do Café com Velocidade, através desse endereço que você falou. Enfim, maneiras existem. Claro que a gente teve aí um descompasso de agenda, mas chega de desculpas para os nossos ouvintes. Os nossos ouvintes querem qualidade nas discussões. Inclusive, um deles aqui, o Bruno Aleixo, que já participou do programa, mandou uma consideração a respeito. O que vocês falaram no programa passado, eu quero trazer para a pauta para iniciar essas conversas, né? Ele quer dar um pitaco na corrida de recuperação do Hamilton e Silverstone. Ele concordou com o Fábio Campos que não existem mais corridas de recuperação. E não existem mesmo, ele afirma. Mas também concordo com o Raposo quando ele diz que a culpa não é dos pilotos. A diferença criada pelo DRS torna inviável qualquer briga, quando já há diferença entre os carros. Quando são iguais, como Ferrari e Mercedes, ainda há alguma possibilidade de briga, mas pequena. Eu queria, Diogo Gomes, aproveitar e utilizar essa parte do e-mail e também falar de um gráfico que recebemos no WhatsApp do Café com Velocidade, muito interessante, falando do posicionamento médio das equipes ao longo da temporada. E as três principais, Red Bull, Ferrari e Mercedes, estão mas muito separadas das demais. Aí entra a questão do DRS ou entra também a questão das equipes, a chamada Fórmula, que acabou se convencionando nesses termos, né? Uma Fórmula 1 de um nível diferente da outra, como estão Mercedes, Ferrari, Red Bull nesse ano, das demais. Fala aí, Diogo. Não, é uma imagem bem interessante, foi trazida lá no nosso grupo de apoiadores, né, um grupo restrito só para os apoiadores, pelo Leandro JF, que também está sempre escrevendo para a gente. Ela explana sobre as classificações, né, os desempenhos de classificações dos pilotos e, enfim, de equipes, que separa carro por carro, basicamente. E, enfim, dá um panorama visual, né, bem interessante daquilo que a gente já tinha tratado aqui, inclusive, na semana passada. É a questão de duas categorias separadas, foi até o termo usado por Fábio Campos, e eu acho que o ponto principal, mais até do que duas categorias, é a distância entre essas categorias, podemos colocar, né, entre esses grupos. É algo realmente impressionante, é algo que continua crescendo, por mais inacreditável que pareça, porque as equipes maiores estão evoluindo e, obviamente, por outras questões, inclusive financeiras, elas evoluem mais rapidamente. Então, esse espaço, esse gap, que no início do ano geralmente é menor, ele já começou muito grande e só está crescendo ainda mais. Então, enfim, obviamente é um problema grande. Essa imagem, como eu falei, ela é relacionada à questão das classificações, mas na corrida a gente também pode levar essa base, né, de diferença entre os carros, entre as equipes. É claro que nas corridas você sempre adiciona o ponto de, enfim, ter alguma queda, alguma quebra, algum problema aqui ou ali, um errinho aqui, perdeu tempo ali, perdeu tempo no pit stop, ou enfim, o que é que seja. Então, você adiciona uma variação a isso aí, porém, aquela marca, né, de que o grupo como um todo ele está cada vez mais separado, infelizmente é uma confirmação, como a gente tinha falado, e isso aí só marca mais ainda. Antes de passar para o Fábio Campos, que já pediu a palavra, o Bruno continua aqui. Diferença entre os carros de ponta e os intermediários sempre existiram, mas sem o DRS, os pilotos mais lentos tinham a chance de brigar por posição e faziam isso em algum grau. Aí ele lembra da corrida de Hockenheim em 93, do Ayrton Senna, que ele precisa ultrapassar todos, e alguns carros como Lotus e La Russe, e o Senna teve que fazer algumas ultrapassagens um pouco mais arriscadas. E ele conclui, Fábio Campos, enfim, o grande problema é mesmo o DRS. Sem ele é possível disputar. Você concorda, Fábio Campos? Discorda? O que você quer adicionar a respeito do comentário do Diogo e o comentário do Bruno? Eu acho que eu vou discordar um pouco do Bruno, porque ele tem razão no sentido de que o DRS acentua muito isso, né? A gente viu o Silverstone, acho que Silverstone, essa discussão foi levantada no programa passado, porque ficou muito evidente, né, por causa da questão da rodada do Hamilton, né, enfim, engraçado, eu estava até tweetando sobre isso agora pouco antes do programa. E eu acho que sem o DRS, mesmo sem o DRS, é claro que ele acentua, como o Bruno falou, mas eu acho que o problema não é ele, acho que é uma diferença muito grande de performance, e é até curioso, né, porque a Fórmula 1 ela vive talvez
eu até citei no programa passado, né? Talvez desde 2003, o maior equilíbrio na frente. Né? Você tem 3 equipes. A gente pode falar que Mercedes e Ferrari estão muito próximas, assustadoramente próximas, eu uso essa expressão, e a Red Bull às vezes aparece ali também conseguindo, ganhou 3 corridas esse ano, né? Então é algo muito expressivo. Mas quando a gente pega, por exemplo, o ano passado, né, e a gente vê que no final do campeonato, a campeã de construtores, né, são 43 pontos por final de semana, né? Uma equipe pode ganhar com o primeiro e o segundo, né, 25 mais 18. Se a gente for analisar que a primeira colocada, né, teve 481 pontos de diferença para a quarta colocada, não estou nem falando para a última, né, não estou nem falando porque aí são mais de 600 pontos, porque não dá para comparar Mercedes e Sauber em 2017, eu estou querendo dizer, mas 481 pontos do primeiro para o quarto é uma coisa avassaladora e uma coisa que está sendo muito ruim para a gente até acrescentar, né, não vou nem entrar de novo naquela questão que a gente já abordou no programa passado, da cultura, né, do piloto começar a já entregar isso sem passar pela cabeça dele defender, eu vou pular essa, porque o ouvinte pode fazer como o Raposo falou, ir lá no Café com Velocidade, .com.br e ouvir o programa da semana passada. Não fazer como âncora, né? E o que eu queria abordar é que, para dar um a mais nessa discussão, a gente não vê mais pódio de outras equipes. Né? Isso é muito. Porque a gente viu um pódio de uma Force India, embora até tenha conseguido, né, esse ano, mas é uma exceção raríssima. Teve um pódio só que fugiu das 3 no ano passado, que foi aquele do Stroll. Então, é incrível como essa talvez seja a fase da Fórmula 1, talvez seja uma coisa até para eu pesquisar depois, né? Mas essa é uma fase da Fórmula 1 em que o pódio está monopolizado. Estar monopolizado entre 3 equipes não é o pior cenário do mundo, né? Já foi monopolizado entre uma só, o resto brigava ali por uma vaguinha, entre 2 também é outra coisa, entre 3 não é o pior dos cenários, mas, poxa, né, esse monopólio de pódios não é legal, a gente não vê nem chance de pódio para outras equipes, para Renault, enfim, apesar de ter conseguido a Force India a exceção esse ano, mas naquela corrida que acontece muita coisa, em termos de desempenho, vamos falar o português claro, em termos de desempenho puro e simples, não existe chance de outras equipes conquistarem pódio. Então, esse é só um exemplo, além daquele da cultura, que nós falamos no programa passado, esse é um exemplo de como essa disparidade ela vai deixando a coisa muito uniforme. E sempre que eu repito, com asterisco, né? Que lá na frente, o nível das duas é muito próximo, mas esse salto avassalador. E isso é um problema que a Fórmula 1 criou. Né? Esse sim é um problema de má condução. Porque a gente pode pegar corridas ruins e atribuir a elas várias coisas. Nesse caso, é um problema que a Fórmula 1 deixou chegar. A Fórmula 1 deixou ir para esse ponto. A Fórmula 1 favoreceu, né? Favorece até hoje. E a Ferrari ganha 100 milhões a mais, só pelo prazer da sua presença. Então, esse tipo de loucura... uma hora reflete na pista. Em alguns momentos de corrida, a gente sente isso na pele. Então, a Fórmula 1 tem que trabalhar, e trabalhar muito para fazer toda aquela questão de corte de gastos, de equilibrar despesas, de arrumar uma maneira de controlar despesas, porque é muito difícil você monitorar o que uma equipe gasta ou não, mas tem que fazer, infelizmente tem que fazer. Thiago Raposo, já que o Fábio Campos, no seu comentário como um todo, coloca outras questões envolvendo essa diferença, e você é o rapaz que o Bruno no e-mail fala que que não culpa os pilotos por isso, você tende a concordar com o Bruno a respeito do DRS também ser um fator muito grande para não ter essas disputas, para não existir corrida de recuperação, como ele menciona? Eu acho que corre-se o risco, Bruno, de não ter solução com esse carro que está aí. Porque se tira o DRS também, eu acho que não tem disputa também, mas num outro sentido. Aí não tem ultrapassagem. O DRS faz as ultrapassagens ficarem, de certa forma, escandalosas. Sem o DRS, talvez... em corridas como Baku ou em Paul Ricard o ano que vem, quando não vai ter a chicane, nessas pistas onde a reta é longa, a gente tende até a acreditar que a questão do vácuo há de permitir, mas em outros tipos de pistas, Silverstone talvez, não sei se teria, depois daqueles S lá rápido, que tem aquela reta grande e tal, pode ser que até tenha, mas não vejo certeza. A gente já viu muitas corridas ali em Silverstone
não serem das melhores provas. Então, eu acho que a questão não é nem o DRS, nem a falta do DRS. Eu acho que a questão é o carro que está aí, da forma que ele é concebido, porque se tem o DRS, repetindo e finalizando meu comentário, se tem o DRS fica escandaloso, se não tem o DRS não tem ultrapassagem. Bom, espero que o Bruno esteja satisfeito com as nossas respostas, com esse pequeno diálogo que a gente propôs aqui rapidamente sobre a questão do DRS em cima de corridas, de recuperação e tudo mais. E eu queria deixar só um parênteses. O Bruno mandou esse e-mail na quarta-feira passada. Quer dizer, ele não mandou para a edição passada do programa, mandou depois da edição, mas a gente se programou aqui para poder fazer essa discussão. Então, pessoal, surgiu uma dúvida, ficou com alguma coisa na cabeça, quer perguntar para a gente? cafécomvelocidade@gmail.com cafécomvelocidade@gmail.com. Mande a sua dúvida a qualquer momento, ela entra quando a gente consegue encaixar, como hoje, um programa que não tem uma prova da Fórmula 1 como principal destaque, a gente consegue encaixar isso no roteiro. Como um belíssimo e-mail que a Laura Andrade mandou com uma série de pontos aqui, em que o Raposo quer discutir a respeito a parte do Daniel Ricciardo, né? Ela fala sobre a disputa entre Max Verstappen, Ricciardo, a situação da Red Bull, e o Raposo, quando leu o e-mail, já falou assim, opa, eu quero discutir essa parte aqui. Então vamos lá. Achei muito interessante a divergência de opiniões sobre Ricciardo e sua situação na Red Bull. Particularmente, acho que Verstappen complicou bastante sua vida. Vejo uma preferência por Max, não só por parte da Red Bull, mas também das outras equipes. Com a falta de interesse de Ferrari e Mercedes, acho que ele está fadado a continuar com a equipe austríaca, o que não é uma opção ruim. Lembrando que Ricciardo tem 29 anos, não se enquadra exatamente na categoria de jovens pilotos, mas ainda busca seu primeiro título. E agora se encontra numa saia justa buscando seu espaço entre campeões já estabelecidos e estrelas promissoras, como seu companheiro de equipe. Por isso, tanta hesitação para assinar o que pode ser o contrato mais importante de sua carreira. Raposo, já que você pediu para falar um pouco a respeito desse tema, já introduz aí o que você pensa, o que você queria mencionar a respeito de uma discussão que vocês já tiveram da Red Bull. Fique à vontade. Na verdade, a história não era bem essa, não, mas eu aceito essa sua versão, né? Eu só chamei a atenção lá no nosso grupo que já havíamos recebido um e-mail sobre o Ricciardo e era um tópico que poderia ser discutido. Mas é um tópico bom para se discutir, nós falamos isso aqui no... Mas por que você queria discutir o Ricciardo especificamente? Porque você mencionou o Ricciardo, agora estamos no ar, fale o porquê você quer. Eu só falei, gente, tivemos um e-mail falando sobre o Ricciardo. Ponto. Não quer discutir nada? Eu, por exemplo, o que me chamou a atenção... Eu quero, vou dizer. Não, mas ó, o que me chamou a atenção desse e-mail, que eu assim já colocaria de início para a discussão, lembrando que Ricciardo tem 29 anos, não se enquadra exatamente na categoria de jovens pilotos. Ainda busca seu primeiro título e agora se encontra numa saia justa, buscando seu espaço. Peraí, essa Fórmula 1 que mudou radicalmente com Hamilton e Vettel sendo campeões tão cedos, agora já cria saia justa para o piloto de 29 anos? É isso, Raposo? É que no cenário que nós discutimos, nós havíamos comentado a perda de espaço do Ricciardo dentro da própria Red Bull para o Verstappen. E então tem essa questão, né? Esse meio até discute um pouquinho essa questão do Verstappen com o Carlos Sainz, que Fábio Campos também mencionou aqui, a falta de clima num possível retorno de Carlos Sainz à Red Bull. Então nós discutimos isso aqui, de como a carreira do Ricciardo... apesar de a gente saber que é um grande piloto, um piloto de grandes ultrapassagens e de grande qualidade,
é um futuro que fica meio nebuloso, na minha opinião. Uma porque é nebuloso o futuro da Red Bull com a Honda. Esse fato por si só já deixa o futuro do Ricardo um pouco balançado, porque a gente não sabe o que vai vir dessa parceria aí. Será que vai vingar? Será que vai demorar, vai ser necessário 1, 2, 3 anos para ter um carro vencedor? Ou será que no ano que vem esse carro já tem condições de vencer corrida? Se esse carro demora 2, 3 temporadas para ter condições de vencer, esses 29 anos já pulam para 32, 33 anos. E aí, como vai ser? Como vai ficar o desgaste? Como vai ficar a situação desses pilotos numa equipe que não vence mais? Então é uma série de questões, uma série de dúvidas que não tem como a gente responder agora. Mas a única certeza que a gente tem, ou a única certeza que eu tenho, é de que o Ricardo tende a passar, de ser injustiçado, não sei se injustiçado é a palavra certa, mas tende a ficar marcado como pilotos como o Gilles Villeneuve e outros grandes pilotos que a Fórmula 1 teve, que são notadamente reconhecidos pelo talento, pela agressividade e por tudo mais, mas que passaram por lá sem conquistar um título. Um ponto que tem que ser colocado aí sobre o Ricardo é porque o Raposo falou bem que não existe segurança de que ele vai conseguir alguma coisa se mantendo nessa Red Bull Honda a partir de 2019. Mas também não existe segurança de que ele vai conseguir alguma coisa interessante nesse parâmetro atual, né? Eu digo de outras opções, de outras vagas em outras equipes. Porque se tem uma Ferrari numa situação muito nebulosa, mas muito nebulosa mesmo, sem saber o que pode sair dali. Você tem uma Mercedes que, para mim, surgiu como uma esperança naquela briga Hamilton-Rosberg, mas quando entra o Bottas, ela coloca uma grande marca ali para todo mundo, e eu acho que essa marca ela se mantém até hoje, se não tenha piorado, essa questão de preferenciar um piloto, não preferenciar do tipo de posição, mas preferenciar no sentido de, ok, não é bom ter Rosberg e Hamilton se matando de novo dentro da mesma equipe, algo do tipo. Então, o que era, o melhor, ainda é uma grande equipe no nome, mas não em performance, como todos sabemos, que a McLaren não aparece como uma situação viável para ele nesse momento. Enfim, eu acho que a situação na Red Bull não é tão clara, fora também não é tão clara, e o fato de ele já ter 29 anos, também é algo que não pode ser descontado. É diferente, por exemplo, do Verstappen, sei lá, com seus 22 ou algo do tipo, 23, que tem um bom tempo ainda. É como se ele tivesse tempo para errar. É claro que a Fórmula 1 ela geralmente fecha ali contratos de 1 ano, até 2 anos, geralmente. Mas está com 21 anos, né? Exato. O tempo do Ricardo para errar, digamos assim, ele é menor. Eu acho que essa é a sensação, mas olhando dentro de casa, vamos dizer assim, a situação é um pouco nebulosa e fora também é complicado. Até se ele ficar na Red Bull e a Red Bull e a Honda conseguir entregar um motor bom, o quanto essa Red Bull vai conseguir fazer para chegar lá para brigar com as duas na frente, sabe? É um salto muito grande necessário, que foi um salto que a Ferrari conseguiu dar com relação a motores, a chassi também, claro, mas principalmente a motores, para mim o que parar com a Mercedes, que, não sei, é difícil ver a Red Bull dando. Então, a situação dele é complicada. Eu não acho que ele deva ser colocado agora. No futuro, talvez, acontecer muita coisa. Mas não acho que ele deva ser colocado numa categoria de injustiçado. Acho que é um piloto com muitas qualidades, um piloto que consegue fazer ultrapassagens e defender posições também de uma maneira absolutamente brilhante, é muito bom ver, mas enfim, acho que injustiçado, acho que nem era a expressão que o Raposo queria usar, né? Injustiçado é uma expressão talvez forte demais, seria mais uma questão muito, injustiçado é a Toyota em Le Mans liderar 23 voltas e 40 minutos e 50 minutos e perder a prova com 5 minutos faltando. É outra questão, mas a situação do Ricardo eu vejo ela como um tanto quanto nebulosa, obviamente não por culpa dele, mas por culpa de como o mercado da Fórmula 1 vai se encaixando, pelo menos indica que vai se encaixando. Fábio Campos, quer mencionar alguma coisa a respeito do que foi falado, Diogo, Raposo? Olha, eu acho que a Laura. Laura, né? Laura que mandou e-mail. Acho que faz muito tempo que a gente não recebe um e-mail feminino, 2 programas seguidos. Eu acho que a gente está batendo um recorde aí, que graças a Laura a gente está muito feliz, inclusive, em bater esse recorde. 2 e-mails femininos, 2 programas seguidos e eu não me lembrava, mas
fica aí o agradecimento. E ela coloca a expressão saia justa. E essa expressão é que me incomoda, o Laura. Eu já falei no programa passado, eu não vejo nada na Red Bull que privilegie o Verstappen, eu não vejo uma ação, uma atitude na pista que seja clara. Eu vejo as pessoas falarem que tem essa tendência, mas eu não consigo ter um exemplo concreto para dizer. Acho que eles têm na Red Bull um tratamento igual, que é o motivo para o qual eu torço para que ele fique na Red Bull, nesse automobilismo tão chato de primeiros pilotos, de egos muito grandes, de privilégios para um ou para outro. Né? Espere o bloco da Fórmula E, porque esse assunto vai voltar no bloco da Fórmula E, não tenha dúvida disso. Fábio Campos, eu não sei o que vocês discutiram no caso Áustria, não lembro o que foi discutido no caso Áustria, aliás, eu não sei qual foi a sua opinião no caso da Áustria também, mas ali, por exemplo, já mostra que não tem essa de benefício na Red Bull, né? Até pelo que foi os rádios lá na Áustria na classificação, né? Aquele foi um exemplo que a gente citou aqui, que o Ricardo estava errado, né? O Ricardo pediu para fazer um ato, um movimento que não era o acordado. O acordado era só... Sim. Ele era o errado, entre aspas, né? Assim, na visão da equipe, que cada um sai na frente numa pista. Então ele queria que, mesmo ele tendo recebido o benefício na França, ele queria receber pelo menos por uma volta, porque dava tempo de fazer 3 voltas. Então ele cedeu o vácuo para o Verstappen em 2. Ele queria que na última fosse ele. Então, mas ele queria uma exceção. Né? Ao invés de falar que ele queria que ele estava errado, ele queria uma exceção. Eu não consigo... Eu acho que até nesse ponto, né, mostrando que existe uma regra estabelecida. Quais equipes que têm essa regra tão clara para 2 pilotos andarem no mesmo nível de competitividade? Não sabe? Pega uma McLaren, por exemplo. Alonso sempre tem privilégios em cima dos demais pilotos que são companheiros dele. E essa questão que ela fala da saia justa é o que mais me incomoda, Laura, porque por que saia justa? Né? Não deveria ser uma saia justa. Pelo contrário, ele deveria, né, teoricamente, ter 3 contratos na frente dele. Eu acho que ele fez por merecer, embora a gente talvez esteja, até por toda essa questão de ele ser a peça mais valiosa no mercado para 2019, embora só tenha o contrato, quem só tem contrato, os únicos pilotos com contrato são o Vettel e o Hamilton, não, Vettel e o Verstappen, aliás. Vettel e Verstappen são os 2 únicos que têm contrato assinado para 2019. Mas, enfim, o Hamilton está muito bem encaminhado, a Mercedes deve fechar com os 2, o Lauda já até teria soltado para uma TV austríaca que a Mercedes vai ficar com os 2, enfim. Então está tudo caminhando nesse sentido. Mas como o Raikkonen, o Ricardo, ele tem falado abertamente, né, ele fala muito abertamente sobre isso, ele está olhando, ele está estudando, ele quer entender, ele quer conversar, enfim. Como ele está muito franco nesse sentido, ele acaba sendo o centro das atenções. Mas por isso, a gente tende a achar que é um piloto que não tem defeito. Mas tem. É um piloto que precisa ser, por exemplo, mais regular. Sofre de uma certa irregularidade. É porque o piloto, às vezes, quando ele vira namoradinho da mídia, né, ou dos fãs, parece que ele não tem defeito. É um super piloto, como o Diogo falou, em técnica de ataque, defesa principalmente de ataque, é um cara que talvez esteja entre os 3, né, da Fórmula 1 hoje. Mas tem defeitos. Só que é um cara que tem que ter um lugar para ele, né, e talvez não tenha, no sentido de que nenhuma das outras 2 parece querê-lo. Né? É uma coisa que eu até coloquei no Twitter também na semana passada. Para você hoje concorrer a uma cadeira na Mercedes ou na Ferrari, é melhor você ser um piloto médio do que você ser um super piloto. Né? Porque a Ferrari não quer briga com o Vettel e a Mercedes já está claramente, cada vez mais assumidamente, não querendo briga com o Hamilton. Então esse tipo de saia justa, estou pegando essa expressão que você colocou, é que é muito chato. Né? Então o cara talvez não tenha lugar porque ele é muito bom. Né? Essa é a frase, talvez, para se pensar. Ele vai ter lugar porque ele vai ficar na Red Bull e é a melhor escolha, é onde ele pode brigar com o companheiro de equipe dele, é onde pode ter ultrapassagem, né? Eles não têm essa mentalidade ridícula de Audi, de Force India, né? Os pilotos bateram, eles brigaram, o Christian Horner soltou fogo pelas orelhas, mas eles continuam. A gente viu briga depois, né? Ao contrário de outras que a gente não viu briga nunca mais. Então, o melhor lugar para ele ficar é na Red Bull. Infelizmente, o mercado hoje de pilotos, ele tem empecilhos que não tinha antes no passado, né? E não tem, por exemplo, na MotoGP, onde 2019 já tem até começado, talvez já tenha até começado, a gente fala isso no outro bloco.
mas aquela questão de Mansell e Prost na Ferrari, né, é muito difícil a gente ter isso na Fórmula 1, infelizmente, né, porque a Fórmula 1 se acostumou, para usar essa palavra de novo, a Fórmula 1 se acostumou a equipes que trabalham para um piloto só, esquecendo-se no inconsciente de muita gente que briga, rivalidade entre dois pilotos da mesma equipe é uma delícia, é um barato. O Rosberg fez aquilo, mas foi quase uma exceção. Ninguém esperava que o Rosberg se tornasse um desafiante. Ele se tornou. Agora, é diferente de contratar dois grandes pilotos, dois pilotos gigantes, né? Então, eu lamento muito essa saia justa que você lembrou, Laura. Daqui a pouco vem a Ferrari, solta um comunicado que contratou o Hamilton, desmentindo tudo isso. Já pensou? Brincadeira, nunca. Ia ser fantástico, mas não vai acontecer, né? Mas ele quer, né? Ele já deu eu vi uma entrevista dele uma vez em que ele fala assim, eu queria guiar pela Ferrari, só que com o Vettel lá eu nunca vou poder. Ele falou isso dele, foi um Spa, ele deu essa entrevista, e ele tem razão, né? E é absolutamente verdade. Infelizmente, já pensaram Vettel e Hamilton. A briga já tá boa com os dois, um de prateado e um de vermelho. A briga com os dois na mesma equipe seria garantia de equilíbrio, a gente não sabe, né? Até quando dura esse equilíbrio, né? Fábio Campos, segura aí então essa opinião que daqui a pouco tem e-mail sobre isso. Vamos só repassar aqui que a Laura ainda fala do cenário da Red Bull, né? Que foi mencionado a intriga entre Sainz e Verstappen, que foi abafada em 2016. Ela acha legal voltar nesse assunto, lembra que o verdadeiro pivô para a substituição do Kvyat foi essa má relação entre Sainz e Verstappen, inclusive relacionando os dois pais de pilotos que eram pilotos, e eu acho isso terrível quando familiares que já conhecem de alguma forma o esporte, eles atuam nos bastidores, parece que tem uma tendência a coisa extrapolar o limite, não sei, isso é a impressão que eu tenho de outros esportes e no automobilismo também parece que impera um pouco, né? E no caso do Carlos Sainz pai e do Jos Verstappen também isso aconteceu, a Laura até menciona isso e lembra, né, que o grande estopim foi na Rússia quando no sábado Max e o engenheiro desrespeitaram a estratégia estipulada pela equipe, inclusive a gente mencionou Red Bull agora, né, dando estratégia para os pilotos e no caso da Toro Rosso à época isso culminou de vez com o relacionamento entre Sainz e Verstappen. E o Kvyat pagou o pato. Ela lembra disso? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu sei que vocês já comentaram também no programa passado, querem fazer alguma reflexão em cima até do comentário dos pais dos pilotos? Não, só colocar que eu tenho dúvida se essa relação entre eles, o quão essa relação deles vai atrapalhar numa possível contratação. É claro, a gente citou bem no programa passado, teve até engenheiro saindo e tudo mais, não foi uma besteirinha, foi algo sério, né? Mas é como se fossem dois pequenos galos de briga. Numa equipe menor, brigando ali para se mostrar e tudo mais. O Verstappen, claro, pegando a posição de maior exposição, naturalmente, porque era o cara com maior qualidade, o cara com maior qualidade, melhor dizendo. Mas enfim, já tinha se mostrado bastante ali. E o Sainz é o cara que tentava se mostrar do tipo, olha, tá certo, ele tem grande capacidade, mas eu também tô aqui, sabe, eu também tô bem, que foi uma coisa que até eu lembro que aconteceu assim que o Verstappen subiu pra Red Bull, todo mundo meio que virou o olho e falou, opa, tem o Sainz ali também, ele também é muito bom, meio que todo mundo cegava só no Verstappen, mas eu no fundo, por mais que eu saiba que essa briga no momento lá no passado foi, enfim, grande, como eu falei, com até demissões no meio, eu não sei o quanto isso, por exemplo, sei lá, vai que o Ricardo escolhe sair para alguma outra equipe, enfim, não vou botar opções, mas ele saiu para alguma outra equipe. Tem uma vaga na Red Bull. Eu, por mais que eu entenda essa questão de ter um receio na hora de chamar o Sainz, ou, enfim, de a gente supor que existe esse receio, eu não sei até quando ele realmente atrapalharia. Eu não sei até quando o Marco, né, o Helmut Marko e o Christian Horner não falariam, poxa, vamos prezar em ter os dois melhores pilotos aqui, e aí a gente, enfim, o que tiver de resolver entre eles, a gente resolve. Até porque eu acho que Ricardo e Verstappen não são exatamente melhores amigos, mas eles conseguem lidar com eles ali, sabe? Eu acho que a Red Bull, ela conseguiria com esses dois pilotos, numa situação, enfim, hipotética aqui, de abrir a vaga, eu acho que ela acreditaria no taco dela, vamos colocar dessa maneira, de falar, não, pode dar problema, mas pode vir que a gente dá um jeito de segurar, sabe? É melhor do que subir um Gasly totalmente
despreparado para estar numa Red Bull nesse momento, ou pegar um outro piloto de fora do grupo deles, que é algo que para a equipe principal eles nunca fizeram só ano passado com o Hartley na Toro Rosso, e mesmo assim ainda com certas ressalvas. Mas a resistência ao Sainz vem deles, essa informação vem de dentro da equipe, ela não é nem especulação de fora, eles é que não tem demonstração nenhuma de vontade de trazer o Sainz, né? A tendência de se ele saísse, antes eu falava se ele sair, agora eu já falo se ele saísse, porque ele não, realmente vou me surpreender muito se ele sair, né? A equipe praticamente entregou que puxaria o Gasly. Não, mas outra posição, até complementa isso. Qual o futuro do Sainz? Porque ele tá na Renault como um grande conjunto, né, de brigas. Acho que a gente até deveria ter falado semana passada, passou, só lembrei disso agora. Ele tá ali na Renault como um grande como uma grande entranha de negociações ali, né, de motor, de piloto que foi, e, enfim, teve toda uma questão ali diferenciada, tanto é que ele tá lá no meio que num empréstimo, tipo jogador de futebol, quase, né, e qual o futuro dele? Ele permanece lá, acabou parceria, acabou o contato entre Renault e Red Bull, então ele retorna para Toro Rosso, ou a Red Bull coloca numa posição de, olha, tá aqui, a gente não vai usar, você quer, contrata. Ficou para mim essa dúvida, como é que vai se desenrolar essa questão sobre o Sainz. Eu não sei até quando vai o acordo dele, mas eu acho que era só para essa temporada, né? Esse tipo de empréstimo que foi feito. Ele não pode, essa informação eu já até passei aqui no café, ele não pode voltar para Toro Rosso, isso está no contrato dele, ele só pode voltar para a Red Bull. E aí, nesse caso, ele pode continuar. A tendência, eu acho, Diogo, é que eles desenlacem o contrato, porque o contrato ele é amarrado no motor, no fornecimento de motor, em termos de valores, de prazos. Como agora vai haver um divórcio, a tendência é que eles desenlacem esse contrato e ele fique na Renault. Porque a Renault vai querer ficar com ele. Embora comece a se falar uma coisa que eu acho que já deveria ter falado há muito tempo, embora ainda muito superficialmente, que é um Alonso na Renault. Né? Aliás, eu não consigo entender o que o Alonso não está fazendo na Renault. Eu não consigo entender como que o Alonso não conversou com a Renault, como que ele não vai para a Renault. Eu não consigo ver o menor sentido mais no Alonso não ir para a Renault. É absolutamente lógico. McLaren, adeus McLaren. McLaren agora é ou 2021 ou nunca mais. Né? Então, Alonso e Renault, para mim, isso poderia mudar o jogo. E é porque agora já se arranham umas frases, uns jornalistas aqui, outro ali, respingam uma coisa ou outra. Não virou nada grande ainda. Mas se virar, isso sim pode colocar o futuro do Carlos Sainz em jogo, mas na Red Bull, né? Mesmo se ele se soltar da Red Bull, eu acho que outras equipes do pelotão podem correr atrás dele. Não, sem dúvida. Mesmo que o Ricardo não saia, mesmo que o Ricardo fique lá, vai ter essa dúvida com relação ao Sainz, porque é o ponto-chave, que a Renault vai ter o poder de ou contrata ou vai atrás de uma outra opção, seja Alonso, quem seja, e a Red Bull ela vai ficar na posição mesmo que ela renove com o Ricardo e mantenha os dois no grupo da frente, ela não vai poder trazer o Sainz para poder colocar na Toro Rosso. E obviamente pode colocar um terceiro carro na Red Bull, né? Então é um ponto decisivo para o Sainz. A gente fala muito de Ricardo porque, enfim, é o grande cara, é o grande agente livre, vamos dizer assim, já que eu falei de jogador, né? Mas o Sainz ele também entra ele caminha para o final da temporada numa situação ali de decidir futuro também. E esses problemas da Red Bull só vão até a hora que o Dan Tickton conseguir pontos na superlicença. Na hora que ele atingir os pontos necessários, acabou o problema da Red Bull. Mas aí no lugar do Hartley. Não, mas aí também é outra história, né? Aí tem que esperar o... Eu até acho que é a mesma linha. O Hartley é um grande tapa-buraco que não tá entregando, muitas vezes não por culpa dele, é verdade. Eu não tava nem falando do Hartley, eu tava falando do próprio Dan, porque pra mim, assim, hoje ele é muito... ele é uma jogada de marketing cubo... De certa maneira, uma aposta foi o Verstappen, né? Quem sabe que diferente, né? Tem uma base maior, o Dan Tickton tem uma base maior de uma amostragem, vamos dizer assim, maior, e eu tô gostando do menino na Fórmula 3, até esperava menos, inclusive. Mas, assim, eu acho que a Red Bull... Acho talento puro. Sim. Eu acho que a Red Bull, ela tá esperando, e a grande prova disso, vamos, até para fechar essa parte do meu lado, pelo menos, a grande prova foi a Red Bull, o Helmut Marko falar
colocar ele, escalar ele não pediu autorização, ele escalou de fato ele para fazer os testes. Eu acho que depois do Hungaroring, se não me engano, né, que a Fórmula 1 vai testar. Sim, era na Hungria. Quer fazer o teste e não vai poder porque não tem pontos de superlicença. Porque não tem pontos na superlicença. Mas assim, eles não pediram, eles escalaram, não, ele vai testar. E aí depois teve a negativa e o Helmut Marko contrapôs isso com o argumento de, mas eu não posso colocar um jovem piloto em potencial para testar um carro de Fórmula 1, como é que eu vou trazer um jovem piloto para Fórmula 1? Enfim, tem ressalvas, né? Mas a visão dele até que é interessante, é para se analisar. Thiago Raposo, quer completar alguma coisa aí desse ponto? Ficou quietinho esse tempo? Que eu preciso observar mais o TikTok, porque eu não consegui ainda perceber esse talento puro. Sim, vi que é Eu confesso que também não, tá? Confesso que também não. Vi boas corridas dele, vi algumas corridas em que ele teve azar, problema com o carro e tudo mais. Mas ainda não me chamou essa atenção toda, mas com certeza depois desse programa agora estarei. Eu não vi as provas deste final de semana, vi só a corrida 1. Falta ver a corrida 2 e a corrida 3 que aconteceu nesse último final de semana. Mas olharei com mais atenção pro garoto. Vale. Eu também não vi as provas desse final de semana, mas já tem uma mensagem clara para mim de se existe alguém que pode brigar com as Premas, os carros da Prema, que são 4 carros esse ano, é ele. Ele tá com o carro da Motopark, é uma equipe bem abaixo da Prema, na comparação direta. A equipe que era do Sérgio Sete Câmara, quando ele era da categoria. Sim. No primeiro ano, se não me engano. Sim, também. No segundo ano também. Mesmo quando tava com a Red Bull e depois quando perdeu a Red Bull. É verdade. Exato. E ele se mantém numa posição de que ele consegue brigar com os carros da frente. Acho que isso é um ponto a ser muito observado. Mas enfim, vamos em frente. Sim, vamos em frente, que ainda tem um finalzinho aqui do e-mail da Laura, que eu preciso trazer para a discussão, para você ver o nível técnico da coisa. No último programa, vocês utilizaram a expressão equilíbrio aleatório. Equilíbrio aleatório, gente, vocês estão se superando. Para mim, não é nada aleatório. Brincadeiras à parte, vejo 2 motivos para a convergência de performance. O primeiro, uma revolução certeira no carro da Ferrari. E o segundo motivo, o esgotamento da filosofia aerodinâmica da Mercedes. Simplificando, a Ferrari mudou drasticamente seu carro, buscando o melhor dos 2 mundos, velocidade em circuitos lentos e circuitos rápidos, junto à aerodinâmica mais eficiente, que faz o carro mais rápido em retas. Já a Mercedes seguiu com a mesma filosofia do ano passado, o Long Wheelbase Low Rock, que parece ter menos margem para desenvolvimento, como exemplificado pelo primeiro upgrade aerodinâmico do ano chegando na Áustria. Aleatório ou não, o equilíbrio é real. Vamos celebrar. Você celebra o equilíbrio? Thiago Raposo, começa aí. Vamos celebrar a estupidez. Tinha tempo que eu não aceitava a música. Eu tava com saudade até. A gente tem que se pegar, né, nessas pequenas coisas, porque eu confesso que o 2021, 2023, o futuro, essas coisas são... O Fábio Campos está mais ligado aí. Sempre tem um pé atrás, enquanto eu não vejo na prática as coisas acontecerem. Então, até se Fábio Campos quiser pegar a palavra e seguir adiante. Eu acho nada do que a Laura falou está errado. Pelo contrário, ela até foi a fundo tecnicamente de uma maneira muito interessante. O aleatório, Laura, que a gente citou, é que não há uma convergência de regulamento para isso, né? A gente não pode se esquecer, né? A gente tem a tendência de achar que, né, 2018 coisas estão acontecendo, então esquece o passado, né? A gente não pode se esquecer que a gente vem de 14, 15, 16, né, com absoluto domínio da Mercedes. Né? Tudo bem, uma outra aqui rabiscando uma vitória aqui, outra ali. 17, metade da temporada com equilíbrio, a outra não. Isso é que é o aleatório. Não existe um regulamento que favoreça o equilíbrio. Existe a sorte que eu falo, é 2 montadoras gigantescas, cada uma faz o seu carro, cada uma desenha a sua suspensão, cada uma inventa a sua distribuição de peso e conseguir andar décimos de segundo próximos. É claro que nós temos que celebrar, você tem absoluta razão nisso. Claro que é comemorável, mas o aleatório que eu quis dizer, né, é no sentido de que, poxa, como que nós temos sorte de verem 2
duas estruturas gigantescas com 1.000 pessoas trabalhando, 24 horas de desenvolvimento, cada uma jogando peça no túnel de vento praticamente todos os dias, e conseguem andar 1/10 da outra, 2/10 da outra. Isso eu sou rigorosamente contra isso. Eu acho que o regulamento tinha que privilegiar isso. Quando eu digo contra, não estou dizendo que não tem que acontecer. Pelo contrário, eu acho que se o regulamento privilegiar isso, como 2021 prometem, você tem chance de ter 4, 5, 6, se não igualzinha, mas ali, né, podendo fazer coisas que a gente discutiu no comecinho desse bloco, né, outras equipes podendo fazer mais coisas. Hoje em dia a gente tem que ter 2 e dar por satisfeito. Estamos nos contentando com muito pouco, né? Fábio Campos, se estamos se contentando com muito pouco, o que dizer então do e-mail do Cesarino, que é a discussão até que eu pedi para você segurar, que ele faz o seguinte: embora o campeonato esteja equilibrado, não houve nenhuma briga, disputa de pista entre Vettel e Hamilton. Tudo na base de estratégia e qualificação. Sinto falta disso e nem sei se haverá disputa. Serem Prost, quando disputavam títulos, não disputavam todas as provas, mas nada como esse ano. E ele finaliza: não gosto. E aí? Aproveita que você já deu um pequeno gancho para poder falar sobre essa disputa e Hamilton e Vettel. O que você pensa nessa linha de raciocínio do Cesarino? Eu acho o seguinte, Cesarino. Primeiro, você está se esquecendo de uma bela ultrapassagem do Vettel sobre o Hamilton na Áustria. Né? Uma ultrapassagem na curva 3. Né? Durante a curva 2, freada da curva 3. Tá bom. Diogo Gomes não consegue acreditar que tem uma curva ali, mas enfim. Mesmo mandando fotos para ele com todas a clareza geométrica, ele não se convence. Mas enfim, eu acho que o Cesarino se esqueceu disso. Mas o ponto do Cesarino tá certo. Esse, para mim, é inclusive um motivo que a gente não tem uma mobilização quase que nível Copa do Mundo talvez seja um exagero, mas uma mobilização externa, assim, daquele que não é tão fã da Fórmula 1, parar para assistir, que é a questão de um tetra contra um tetra, né? É a decisão, é a briga para ver quem vai ser penta. Por que isso não pegou? Eu já falei isso aqui no café, não entre o fã da Fórmula 1, acho que o fã da Fórmula 1 está esfregando as mãos. Mas, poxa, do mesmo jeito que o mundo para ver, por exemplo, um Federer contra um Nadal, enfim, a Fórmula 1 está justamente nesse set, digamos assim, para fazer a comparação com o tênis, né? Ela está nesse match point, que ela está vendo 2 tetracampeões. Isso é muito grande, Por que isso não pegou, na minha opinião? Por falta justamente do roda com roda, da briga na pista, de mais confrontos. Tiveram alguns em 2017, teve esse que eu citei aqui agora, mas tinha que ter mais, né? O encontro entre esses carros na pista é uma coisa que eu bato sempre, até que eu sempre falo aquela questão, né? Campeonato é muito bom, mas eu chamo de abstrato, é algo que a gente não pega, que a gente não é sólido. Ultrapassagem é coisa que a gente vê, revê, que a gente analisa, que a gente vive. Né? Eu sempre falo isso, eu acho que esse é o ponto que eu concordo com o Cesarino. Tem que ter mais briga na pista, sim, tem que ter o Hamilton e Vettel. Poxa, imagina emplacar de agora até o final do ano, mas 3, 4 roda com roda, troca de posição daqui e dali, a coisa pega, o campeonato fica histórico, entra para a história. Sem a imagem da ultrapassagem é mais difícil o campeonato entrar para a história. Só número não puxa mais fã, né? Segura quem já é, mas só número não puxa mais fã. Então, nesse ponto, nós tem que ter mesmo, Cesarino, tem que ter mais briga na pista e a gente tem que meio que exigir isso, né? A imprensa não faz isso, né? Faz cada vez menos. Eu acho que é algo que a gente tem que estar sempre chamando a atenção para o ouvinte, sim. Queremos ver esses dois brigarem pelo campeonato? Sim, queremos e gostamos. Mas, poxa, né, falta o que a mais, diria Diogo Gomes. Que não quer dizer nada sobre esse ponto, ele já levantou a mão e falou, não, Fábio Campos falou tudo, e eu só quero chamar a atenção para um detalhe. Estamos com um pouco mais de 46, 47 minutos de programa, né, desse bloco, especificamente, e é a primeira menção direta de alguém à Copa do Mundo neste programa, sendo que este é o primeiro programa após o término da Copa do Mundo. A gente fez menção sobre futebol, fez menção sobre outros esportes, mas Fábio Campos foi o primeiro a ter coragem a mencionar a Copa do Mundo aqui após algum comentário sobre a Fórmula 1.
você concorda com ele, Thiago Raposo, aproveitando aí o ensejo, você que é crítico voraz às disputas dos anos 80, que não tinha esse roda com roda também? Concordo com o relator. O relator disse, estamos aqui carimbando. Carimba que o gol foi legal. Tá certo. Agora, ele tentou, percebi que ele tentou uma menção assim, ao futebol, mas acho que o forte do Raposo não é muito isso. Bom, nos e-mails da Fórmula 1, terminamos. Mas eu quero chamar um e-mailzinho aqui que tem a ver com Fórmula 1, não é em relação direta à Fórmula 1, foi mandado pra gente agora há pouco. Eu deixo para os nossos caros colegas aí, Thiago Raposo, Fábio Campos, Diogo Gomes, comentarem, tá? O Marcos Octaner mandou esse e-mail. Quem é vivo sempre aparece. Realmente as últimas edições do Café foram espetaculares. Parabéns aos envolvidos. Muito obrigado, Marcos. Acabei ouvindo o programa 2 vezes e acabei parando de ouvir outros podcasts, que sempre usam o termo o piloto está com uma zica ou azarado. Uma outra pergunta capiciosa. Quem é a patrulha da patrulha? E ele propõe o seguinte, o Marcos que está propondo isso, gente. Seria legal o embate em podcasts que discordam. Exemplo, podcast Fórmula 1 Brasil e Café com Velocidade, pois os dois podcasts têm uma linha totalmente diferente de abordar a Fórmula 1. Um abraço e voltamos com tudo. Agora é com vocês. Quem quiser puxar a corda, pode puxar aí. Eu não sei se eu entendi. Ele falou que ouviu o mesmo podcast 2 vezes? Eu não sei se eu entendi bem. Exatamente. Ele, aqui, eu acabei ouvindo o programa 2 vezes e acabei parando de ouvir outros podcasts. Ou seja, eu ouvi 2 vezes e não houve mais outros. Pelo menos é isso que está escrito aqui. Não, se for isso, primeiro assim, não queremos que você pare de ouvir outros podcasts, o Octaner. Aliás, o Octaner é uma figura aí sempre que interage com a gente aí nas redes sociais, diria o outro. A questão que ele coloca dessa questão de foco de análise, eu acho que cada um tem a sua, e é até bom que haja essa diferença, essa diversidade. Eu acho que isso que ele coloca aí seria ótimo, né? Colocar pessoas mas hoje em dia não sei se como que faz isso, Octaner, colocar pessoas com ideias diferentes para discutir o mesmo assunto, né? Eu acho que o Café com Velocidade já fez, né, Raposo? A gente já fez interações com outros podcasts, já fizemos, como é que chama? Crossover, né? Que quando grava junto, quando grava a mesma edição, e a gente está sempre aberto a diferentes tipos de. Inclusive, uma das mais ouvidas do Café com Velocidade foi um crossover com a F1 Brasil. Aliás, era com 4, né? Você está se referindo àquele de Le Mans? Eram 4 podcasts, não foram 4, não foram? Exatamente. O Fórmula Full e o Bandeirada juntos. Pois é, então, assim, esse tipo de troca de ideias, eu, pessoalmente, sou totalmente aberto a elas. Enfim, acho que tem muita coisa boa que pode ser discutida com visões diferentes. E eu acho, agora dando a minha opinião sério, é bom que existam essas opiniões dissonantes, desde que se mantenha o respeito, desde que seja no nível de civilidade. Aqui mesmo a gente às vezes brinca tal, mas tenta manter um nível de discussão, um tom moderado, inclusive até por questões de como o nosso podcast é classificado em algumas ferramentas, então temos que manter esse nível, manter um zelo. Eu acho que isso também é responsabilidade desses outros programas, e eles buscam isso, cada um à sua maneira, e assim, Octaner, eu fico envaidecido de ouvir, se você para de ouvir outros podcasts, porque a opinião nossa, de certa maneira, atende às suas necessidades, porém, eu digo para você, não pare de ouvir podcast, consuma podcast. Podcast, independente se for nosso, de outros, enfim, se for de outro tema, consuma informação. Informação de qualidade sempre faz bem. Busque
informação sempre, que é o melhor dos mundos, tá? Eu fiz uma provocação aqui, alguns, o Fábio Campos foi ali, né? Tateou, Thiago Raposo mencionou, o Diogo Gomes ficou com medo, falou, não vou entrar nisso aqui, gente, mas falando sério... Não, eu só queria adicionar pro Octônio, a parte que ele fala de parar de ouvir, é o que eu sempre falo, Octônio, é essencial que você tenha opiniões diferentes sobre a mais variedade das coisas. Isso é absolutamente essencial. Então, assim, se você fica contente com a opinião de Café com Velocidade, bom, muitíssimo obrigado. Isso é um super moral pra gente, mas não fica só nessa, não. Vai diferente mesmo, vai no que não tem nada a ver, ou vai num outro ponto, enfim. Eu pelo menos faço bastante isso, eu tento fazer bastante isso com as coisas que eu gosto. Você vai aprendendo coisas diferentes, sabe? Parece que... Até com as coisas que não gosta de... Não sei se é o caso dele, mas eu acompanho um podcast que talvez eu até discorde com a maioria dos assuntos, isso aí, até podcast de política, de história, mas, enfim, é parte de você construir sua ideia, sabe, suas opiniões pessoais e tal, a gente não tá querendo, enfim, a gente passa aqui a nossa ideia que a gente constrói com diversas coisas e discordamos, inclusive, como você, que é ouvinte assíduo, sabe. Eu acho que o essencial é você ter sua liberdade para montar sua opinião, mas sempre fica a dica de ver pontos diferentes enfim, visões diferentes sobre o mesmo assunto, é legal. Bom, então é isso. Da parte de Fórmula 1, com esse e-mail elogio, e-mail crítica do Marcos Octaner, fechamos aqui as questões, ficou aqui entreaberto para discussão sobre alguns temas. Alguém dos meus caros colegas quer comentar alguma coisa antes de encerrar esse bloco? Só fazer o pedido, né, de mensagens, e-mails para a semana que vem, já que teremos corrida no final de semana. Vocês viram muito bem nesse bloco como o e-mail de vocês é importante, ou são importantes, né, que eu falei os e-mails, são importantes, porque eles realmente ajudam a pautar o Café com Velocidade. Então não deixem de escrever. Assistiu a corrida, faça suas anotações. Se você quiser já no domingo mesmo escrever, mandar, tente, de preferência, converter as suas ideias em perguntas. É muito legal quando você coloca a tua ideia e emenda uma pergunta, para que a gente possa, em cima da tua pergunta, responder e iniciar o debate. Bom, com esse comentário do nosso chefe aqui, Thiago Raposo, eu encerro esse bloco da Fórmula 1. Ele detesta que eu chame ele de chefe. Encerramos esse bloco de Fórmula 1. Fiquem à vontade aí para tecer comentários. Fábio Campos falou 2 vezes de rede social, mas não falou o endereço da rede social dele. Fiquei triste. Vamos ver se ele pega um momento para falar. Não vai falar, então tem não. Tem duas. Arroba Campos tá. FP, e sempre a do café, né? Arroba Café Velocidade, que a gente está cada vez mais divulgando o programa por lá. Então, pode, para quem quiser nos seguir, está lá, tem essas opções, além do Diogo, Raposo, você, Rosa, enfim, todo mundo tem o seu Twitter, a Bárbara Franzin, tem lá o arroba, acho que é Babi Franzinho dela, né? Enfim, então todo mundo está lá no Twitter, e a gente tenta fazer lá um pouquinho, só para um pouquinho disso que o Octânia falou, né? A gente tenta levar o mesmo critério, eu tento levar o mesmo critério que falo aqui no Café para o Twitter, que são ideias, pensamentos, discussões, às vezes informações interessantes, enfim, então... a gente tenta continuar a discussão por lá, e em breve, viu, Octânia? Reserve tempo aí na sua agenda, viu? Em breve vem aí mais braços do Café com Velocidade, né? Expressamente definido, para deixar no ar. Em breve a gente vem com mais informações a respeito disso. Olha, esse expressamente definido ficou legal. Bom, gente, fechando o bloco aqui, se vocês quiserem, vão ainda ter muita coisa nessa edição 572 sobre Fórmula E, Fórmula Indy, MotoGP. Você faz a ordem dos programas, nós vamos divulgar numa ordem específica, mas você assiste a hora que você quiser, ou melhor dizendo, você ouve a hora que você quiser. Então, por enquanto é isso.